Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Agora no Grupo Tati de Comunicação, Antônio Carlos Morandini larga a brasa. Larga a brasa. Programa Larga a Brasa, da Maratona da Informação 79 AM, Tati FM e TV Tati. Meus amigos do Larga a Brasa, muito bom dia. Bom dia, dona de casa, ao chefe de família. Bom dia, vovó, bom dia, vovô. Bom dia aos jovens, bom dia à criançada. E um bom dia a você, ouvinte da região, que sempre prestigia o nosso programa. Nós temos muitas entrevistas hoje. Tem novidades do IPM e do SASOM. A Maria Regina vai falar, inclusive, daquela questão da segunda guia. Vai falar também sobre a questão do recadastramento no IPM. E nós vamos ter um deputado, Gil Diniz, e uma outra grata surpresa. A delegada, sempre muito distinta e atuante na polícia de Ribeirão Preto, Luciana Renesto, vai falar sobre a violência contra a mulher. Vocês pensam que a Lei Maria da Penha resolveu? Nananina, não. Não resolveu. Tem muito a que se fazer ainda. E há que tenhamos aí a necessidade de termos defensoras das mulheres e defensores também. Daqui a pouco eu vou entrevistar a doutora Luciana Renesto, delegada, porreta, mais firme, daquela que pega o caso, vai até o fim, defende a mulher que está sendo violentada, está sendo perseguida, está tendo assédio de todo jeito. Ela vai falar sobre isso. Uma das suas campanhas de esclarecimento à população é essa, a violência contra a mulher. E depois eu vou entrevistar a Maria Regina do IPM, do SASOM, e você, funcionário, vai ter notícia boa e vai saber como fazer para se recadastrar. Depois do intervalo. Larga a Brasa, volta já. Voltamos com Larga a Brasa. Voltamos a apresentar Morandini Larga a Brasa pela multiplataforma Tati. Eu tenho o prazer de entrevistar agora uma pessoa que eu já há muito tempo acompanho, a delegada Luciana Renesto. Além de ser delegada de polícia, é professora da escola de polícia. Muito gabaritada em tudo que faz. Bom dia, doutora Luciana Renesto. Bom dia, Morandini. Bom dia, querido. Como vai você? Bem, graças a Deus. Eu quero saber o seguinte. A senhora tem uma luta encetada, já muito, por todos os lugares onde tem andado, que é no sentido de preservar a vida da mulher. Antes mesmo de Lei Maria da Penha, a senhora lutava por isso. E eu pergunto, sim, a senhora sentiu na carne, sentiu na pele, no seu trabalho, a falta de opção de defesa destas mulheres? Como fazer? Olha, porque antes a mulher chegava à delegacia e ela era atendida por homem. E ainda, às vezes, até como motivo de gozação. E hoje, como é que é, doutora? Olha, eu vejo uma diferença muito grande, porque eu trabalhei em delegacia da mulher no começo da minha carreira, quando a Lei Maria da Penha ainda não existia. Então, assim, o tratamento a crimes de violência doméstica chamava crimes de menor potencial ofensivo. Até o nome é ofensivo, né, Morandinho? Era um crime que, assim, custava uma cesta básica, a pena era uma cesta básica. Então, a gente brincava que bater na mulher custava uma cesta básica. Era uma coisa muito, assim, pejorativa. Eles iam juntos com a polícia para a delegacia e saíam pela porta da frente, juntos. Porque nós não tínhamos
mecanismos para realmente, efetivamente... Era de mentirinha, eu falo que era de mentirinha, num combate de mentirinha. A partir da Lei Maria da Penha, as coisas melhoraram muito. É claro que nós temos um caminho longo a ser percorrido, entendeu? Tem muita conscientização, muita política pública, muita coisa a ser feita. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei reconhecida e premiada, é uma lei, assim, reconhecida no mundo todo como uma lei efetiva. Nós conseguimos, a medida protetiva, que é um dos institutos da lei, faz com que o homem efetivamente seja afastado do lar. E isso dá um fôlego para essa mulher. Porque o que acontecia? Ela denunciava o homem e voltava para casa com ele. Então, às vezes, ela apanhava mais. Às vezes até era morta quando voltava. Então, assim, muito complicado era a situação dessa mulher. Então, eu acho que a lei, embora, né, a gente viva melhorando, sempre tem umas atualizações, a gente percebe que falta coisas, tanto que quase todo mês tem uma atualização, é colocado alguma coisa na lei, mas é uma boa lei. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Agora, antigamente, como a senhora disse, não só a mulher saía com o seu algoz junto da delegacia, mas também ela era obrigada, às vezes, a levar a intimação para ele. Pois é, acontecia isso mesmo. E era uma situação desagradável, né? Você concorda? Quantas vezes ela me disse isso? Ah, eu levo a intimação para ele, entrego e apanho. Claro, por óbvio, né? É uma coisa que muito fácil de acontecer, né? Muito difícil de prever, inclusive. E o problema da vitimização da mulher por parte do homem não repercutia só nela, na família, mas nos filhos, que ficavam realmente constrangidos e levavam para o resto da vida esta imagem do pai agredindo a mãe, né? Com certeza. Eu digo que não há trauma maior. Então, se você pensa que filhos de pais separados são traumatizados. Não, querida. Filhos de pais violentos são traumatizados. Sabe? Onde a mãe sofre uma situação de violência, onde o pai é um homem violento. Isso causa um trauma, causa uma repercussão emocional. Essas crianças que não têm nada, separação, nada que seja comparável, eu acho. Nada como uma boa separação nesse assunto. Doutora, e as leis hoje são cumpridas? Efetivamente são cumpridas? O cidadão vai para a cadeia ou é aquela história de me engana que eu gosto? Ô, Morandini, até vai. Essa é uma das nossas lutas, sabe? Eu acho que as penas deveriam ser endurecidas, porque ele vai, mas a pena é pequena, a gente sabe. Existe um processo aí para que seja aplicado mais justiça restaurativa, o que funciona muito bem nesse tipo de conflito, funciona muito bem. O que é isso? Mas justiça restaurativa é você repensar o conflito, é você, em vez de você dar uma pena, você, por exemplo, a juíza aqui de Ribeirão, ela faz isso. Dependendo da situação, quando não é um crime de violência, uma coisa, quando não tem violência física e tal, ela, em vez de dar a pena, ela faz com que o homem seja encaminhado a um programa que existe aqui. Ele tem que participar de 12 sessões de acompanhamento, de aconselhamento, para que aquilo não para repensar a violência. Porque eu acredito, Morandini, o seguinte: violência, você tem que repensar nela. Sabe, não adianta só você encarcerar o cara, botar o cara lá preso, só isso não resolve. A pena tem que ser de uma outra maneira. Essa mulher tem que pensar por que ela entrou num relacionamento assim e por que ela teve tanta dificuldade para sair. E ele tem que pensar por que ele se comportou assim com aquela mulher. Então, em alguns casos, eu acho que funciona. Há casos, porém, que a pena deveria ser maior, sabe? Que a lei deveria ter a possibilidade de você dar uma resposta do judiciário um pouco mais pesada, um pouco mais dura. Agora, e nesse momento de pandemia, onde todo mundo vive dentro de pequenos espaços e todas as auras se chocam quando existem motivos para se chocarem, tem aumentado essa, vamos dizer, discordância entre marido e mulher e as agressões sequentes? Tem aumentado muito, né, Morandini? Porque você pensa, você pega um casal
que já tem ali uma situação de tensão, já tem ali uma violência, um modo violento de se relacionar instalado, né? E põe esse casal para conviver diariamente. E mais, com toda a tensão e com todo o problema que está essa pandemia, as pessoas com medo de passar fome, pessoas que perderam emprego, pessoas que estão esperando o auxílio emergencial do governo chegar e o auxílio não chega. Enfim, então é aquela história, né? Minha mãe dizia assim, aonde falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Então é mais ou menos isso, entendeu? Junto uma tensão que já existe com a tensão dessa, como eu vou alimentar meus filhos, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou pagar o aluguel. E aí esse homem já é um homem que normalmente bebe, porque o agressor normalmente normalmente ele bebe. E aí bebe, se droga e aumentou muito, aumentou 30%, mais ou menos. Eu gostaria de saber, assim, elencar, quais são os motivos principais da briga de casais? Falta de dinheiro, falta de entendimento, ou outros tipos de falta, né? Que diz que onde o dinheiro acaba, o amor pula pela janela, né? Então, quais são esses motivos? Falta de dinheiro, excesso de droga, excesso de álcool, Bebida? ciúme, bebida, ciúme e falta de Deus, né, Morandini? O casamento já é Agora, difícil. uma Com outra Deus coisa. é difícil, sem Deus é impossível, né? Agora, uma outra coisa. O que tem havido de crime de pessoas que brigam com suas mulheres, se separam e depois não aceitam a separação e partem para o crime? Não entendo. Se você não vivia bem, como é que você vai conviver sem se separar, inclusive sendo exemplos negativos para os filhos, para a família toda, e depois você vai e acaba com a vida daquela que você não queria mais? Machismo, né, Morandini? Machismo, porque ele acha que a mulher é objeto dele, que a mulher é dele. Então, às vezes, eu tenho muitos casos lá que a mulher quis se separar, que o homem já reconstruiu a vida, se casou com outra mulher, tem filhos com outra mulher, e ainda assim, ele não deixa a ex-mulher viver. Ele a persegue, todas as chances que ele tem, ele a agride, ele a ameaça. Já tive casos que ele matou a mulher, a ex-mulher, mesmo que ele já tivesse uma vida reconstruída. Entendeu? É complicado, é machismo, falta de achar que a mulher tem liberdade, tem condição de ser, que ela é uma pessoa, né? Com escolhas e opções, e ela não tem opção. Ela tem que ficar com ele porque ele quer que ela fique com ele. Machismo, puro e Agora, simples. antigamente, no Brasil colonial, já a família aceitava a dualidade de posicionamento do homem, tendo a esposa para criar o filho dentro de casa e a amante fora, que fazia o que ela não tinha condições de fazer pela educação que possuía. Ainda hoje tem isso? Espero que não, né? Espero que as coisas estejam caminhando para que a gente saia desse limbo aí, né? Porque isso aí é um machismo estrutural, que vem do sistema patriarcal, que a ideia é que a gente vá... Porque eu acredito o seguinte, olha, a raiz da violência é o machismo. É a raiz da violência, sabe? Então, à medida que a gente fala de machismo, à medida que a gente desconstrói esse conceito, explica o que é, eu vejo muitos casos de mulheres machistas. Sabe, não sei se você viu há pouco tempo uma moça que conheceu um moço pelo Tinder e levou o moço para casa e chegou lá e se desentenderam, o moço deu uma surra nela. O que eu vi de mulher criticando essa mulher nas redes sociais, tipo, o que tinha que levar para casa, o que tinha que ir no Tinder, sabe? Gente, homem machista já é uma coisa abominável. Mulher machista é uma coisa que não... E eu acho que o machismo perpetua a violência. Eu tenho casos lá que a mulher, quando o marido arruma uma amante, ela não bate no marido, ela bate na amante. Querida, casada com você, ele, não ela. Bate nele, né? Ou fica brava com ele. Ele tem um compromisso com você, não a moça, certo? Doutora, uma outra coisa. A gente tem observado que
os casais que se separam, normalmente, principalmente os mais novos, não têm muito tempo de casamento. Parece que as ligações são fugazes. Em pouco tempo já se separam e repercute nas crianças, que vão viver com os avós. Então, isso tem sido uma sequência, doutora, porque falta aquele tipo que havia de primeiro, que era um namoro, conhecimento, etc. Hoje, vapt-vupt, né? Eu acho Dos dois. que hoje em dia a gente tem o que a gente chama de amores líquidos, né? Que o Bauman chama nos livros dele, que é esse amor fluido, esse amor rápido, esse amor... Tudo é muito fugaz, né? Nessa internet e tal. É um momento do mundo, eu acho. Não existe mesmo. Eu acho que no mundo hoje falta profundidade, falta densidade. E não é só nos relacionamentos, não. É em tudo. Em amizade, é em conhecimento. As pessoas leem rodapé de livro e acham que leu o livro, faz uma pós-graduação de 6 meses e fala que tem mestrado, sabe assim? Então, eu acho que é uma coisa, é um fenômeno total em todas as áreas da vida, essa falta de profundidade. E você não tenha dúvida, a falta de conhecimento, de você conhecer a pessoa com quem você está se casando, com quem você está, né, juntando a sua vida, é com certeza uma coisa que pode dar problema no futuro. Você não sabe quem é aquela pessoa. E um agressor, Marandini, normalmente ele não é agressor durante o namoro, viu? São raros os casos. A violência, é por isso que eu sempre falo em palestra, em aula, a mulher precisa treinar o olhar, sabe? Prestar atenção quando a violência começa. Porque ela não começa, normalmente ela não começa com a surra. Ela começa com pequenos desrespeitos, ela começa com humilhações, com ameaças. Normalmente um homem não acorda um dia de manhã e bate na mulher. É uma crescente, sabe? Violência ela tem uma progressão. Doutor, outra coisa. Na escola, e hoje o jovem, ele não tem uma orientação sexual segura. E para eles, tudo é lícito, tudo acham eles que é autorizado. Temos as raves, temos aí, inclusive, a promiscuidade sexual e até nas escolas temos tido problemas como ultimamente tem surgido até nos jornais. E eu pergunto para a senhora tem notado isso? Que a falta de educação, a falta de conhecimento, inclusive do seu próprio corpo e das consequências, tem feito com que muitas pessoas se relacionem, peguem doenças mais graves possíveis e depois não sabem o que fazer e nem tem diálogo com os pais para poderem ter um encaminhamento. Eu acho que educação sexual já passou da hora de ser enquadrada na grade de todas as escolas municipais, das escolas privadas, das escolas estaduais, porque nós temos que falar de sexo, não dá para fazer de conta que não existe. Então, depois que você pega uma criança, você precisa ensinar essa menina, esse menino, quando ela está sendo abusada. O que ela pode fazer quando ela está sendo abusada? Para quem que ela pode pedir ajuda? O que é abuso? Sabe? Até violência doméstica, Manandinha, eu acho que tinha que ser ensinada na escola. Eu disse para você, a mulher vai permitindo pequenas humilhações até que ela apanhe. Então, se ela tiver com 8, 9, 10 anos de idade, uma professora de educação sexual, que também cumule essa grade para dizer para elas, olha, isso é abuso, isso é violência, você não precisa aceitar esse tipo de amor. Sabe, educação sentimental, não só educação sexual. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Mas eu percebo que existe um preconceito muito grande nesse país. As pessoas são muito hipócritas, porque elas ficam assim, não, ensinar sexo na escola, ensinar educação sexual na escola estimula. Isso não é verdade. Protege, não estimula. A criança precisa saber o que está acontecendo, precisa entender de doença, precisa entender de gravidez, precisa entender de como a gravidez ocorre, sabe? Por que ocorre, o que é aborto, HPV. como acontece, por que acontece. Como? O HPV. A criança precisa saber. Isso, HPV, o HIV, sabe? Todas as doenças sexualmente transmissíveis. A criança precisa entender disso.
Então, assim, não está estimulando, não existe lá, vai estimular, por causa disso a criança vai desenvolver um desejo sexual. Cara, ela vai desenvolver um desejo sexual. Ela está com os hormônios a milhão. Você ensinando ou não ensinando, ela vai desenvolver. Então, o que você vai fazer é só dizer para ela, olha, isso é normal, não se assuste, só não faça a coisa errada. Você vai ter a oportunidade de conhecer alguém, de namorar, de se casar, enfim. Você vai dar vazão a essa sexualidade que é normal, saudável e ótimo. Só que não dessa maneira. Então, eu acho muito importante. Passou da hora da gente, porque aí é a hora que acontece um abuso, alguma coisa assim, falar, ai, puxa vida, agora tem que correr fazer alguma coisa. Eu tenho milhões de casos lá. E você disse desse grupo do Instagram. Esse grupo do Instagram é uma coisa que a gente vai investigar, uma coisa que eu acho que vai ser investigada. Eu não estou mais na delegacia, já estou me aposentando, mas com certeza vai ser objeto de instauração de inquérito. Mas tem duas vertentes, sabe, Morandini? Tem uma questão que é a questão das meninas falarem nomes e tal, e que isso pode futuramente ensejar um processo de calúnia e tal. Mas, por outro lado, eu acho muito bacana que as meninas se mobilizem para falar. Porque o que mata a impunidade de fome, o que mata a violência de fome é você falar. Silêncio é conivente com impunidade, conivente com violência. Aonde tem muito silêncio, eu fico sempre muito preocupada. Sabe? Toda família onde tem muito silêncio, para mim, que não briga, que tem muito silêncio, uma coisa meio estranha ali, acho meio complicado. Então, eu acho legal que elas falem. Talvez, e é um canal bacana, porque algumas, mas elas estão falando o nome, eu vi alguma coisa, né? Falando o nome, falando a instituição que o professor trabalha e tal. Então, isso pode criar um problema que talvez elas devessem deixar para as autoridades investigar primeiro, para depois fazer a coisa dessa maneira. Porque você entende que pode dar um processo de calúnia, né? Nesse país, a gente vive numa democracia. Nesse país, você acusar uma pessoa de crime, no nosso sistema penal, é calúnia, tem que ser mesmo. Doutora, eu sei que a senhora tem feito muitas palestras, tem alertado aos jovens, tem inclusive alertado a todos para que prestem atenção nos jovens, principalmente aqueles que têm uma baixa da autoestima e que podem, às vezes, ser vítimas de uma doença que tem causado muitas mortes pela automutilação e etc. E a senhora agora parece que também está sendo convidada para transmitir estas suas experiências, que já são de décadas, certo? Para o setor público, convidando parece que estão, a se candidatar, são a pré-candidata a vereadora em Ribeirão Preto, e nesse ponto fazer um ponto de defesa, para a mulher, ter inclusive a mulher alguém a quem recorrer. É verdade isso? É verdade isso. Eu tenho sido convidada e eu ainda fico pensando, acabei de sair, né, pensando, gente, eu devia tirar um ano sabático, não me envolver mais e continuar trabalhando, porque você não se engane, eu tenho muitas vitórias na minha carreira, mas eu fui dormir muitas noites frustrada de não ter conseguido tirar a criança de uma situação de violência, de não ter conseguido tirar a mulher de uma situação de violência. Mas eu acredito que se eu for encarar, vai ser por chamado mesmo, por missão. Porque política, Morandini, não é profissão. Eu tenho profissão, sabe? Sou delegada de polícia, sou professora, sou coach. Política não é profissão, política é missão. Então eu acredito que se você tem alguma coisa para fazer, se você tem alguma boa ideia, e essa sua ideia vai ajudar pessoas, vai melhorar a vida de pessoas, então seu lugar é na política. Política não é lugar de ganhar dinheiro, Muito política obrigado. não é lugar de promover ninguém. Muito obrigado, política doutora. é um... Espero O quê? que isso consolide essa sua ideia, ou o convite. Sim, estou estudando, seriamente. Muito obrigado. Foi De nada, importante Danilo, a sempre sua às ordens. participação no Larga Brasa. Brasa. Nós estamos no final do Larga Brasa de hoje, agradecendo aos nossos convidados, ao Gil Diniz, deputado, à doutora Luciana Renésio, grande pessoa, maravilhosa, profissional, e a Maria Regina, que sempre nos atende quando nós recorremos a ela
para a orientação dos servidores municipais de Ribeirão Preto. A todos nosso muito obrigado. Vem aí o Tati Notícias com o Jarnei César Caparé. Até amanhã. Fui!